menos não para mim e para vocês. Como é que vocês estão? Eu vou colocar aqui do que eu vou falar hoje. Então, eu vou falar hoje de solidão. Então, eu vou falar hoje de solidão. Aprendi finalmente a fixar o comentário. Aleluia! Eu já briguei muito com o comentário e eu aprendi. Será, né, que é um tempo que a gente tem dificuldade de lidar com solidão? Será que essa solidão ela já vinha antes, estava lá guardadinha e agora ela deu uma aflorada por conta da quarentena, do Covid-19 e tudo mais? O que vocês acham? Eu vou falar sobre solidão. Eu tô arrumando aqui, deixa eu dar uma organizadinha aqui. Tô achando que tá muito em cima. Acho que agora ficou melhor. Eu vou falar de solidão, né? Como é que é a solidão? Boa tarde, Maria, seja bem-vinda. Maria tá sempre aqui. Boa tarde, Ellen, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar de solidão. Boa tarde, Cristiano, seja bem-vindo. Como é que vocês estão? O som tá bom? Estão ouvindo o som? Coloca um joinha aí pra mim se o som tá bom. Mandem coraçõezinhos aqui do lado, no canto esquerdo ou direito. Tenho confusão com direção, gente. Sou péssima para direcionamento. Mandem coraçõezinhos, por favor. O som está ok. Que legal. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar de solidão, né? Não necessariamente só a solidão por conta do Covid-19, mas eu acho que essa solidão ela já existia e agora ela deu uma florada, né? Então, mesmo em tempos de redes sociais, as pessoas acabam se mantendo muito só, muito no seu cantinho, isoladas. Às vezes tem essa procura muito grande pelos sites de relacionamentos, né? Então, a sensação que eu tenho é que, às vezes, as pessoas, a gente parece estar muito conectados, mas, na verdade, estamos desconectados. Falta, né, a conexão entre as pessoas, o estar próximo de verdade, que eu vou chamar essa conexão de tempo de qualidade, de atenção. O que é tempo de qualidade? Eu não preciso ficar com a pessoa 10 horas seguidas, eu posso ficar 10 minutos, mas esses 10 minutos eu estar ali com ela e de fato eu fazer algo para ela, para eu mostrar e para eu também receber que eu sou importante, né? E mostrar que eu sou importante para eu também receber. O mundo todo agora está muito mais conectado nas redes sociais, na internet, no Instagram, em tudo mais. Mas será que a gente de fato está conectado às pessoas? Será que a gente consegue perceber o que elas estão sentindo? Será que a gente consegue perceber como é que elas estão vivendo a vida? Se está tudo bem ou se elas o tempo todo estão sorrindo, mas na verdade não é isso, né? Será que as pessoas elas estão sofrendo de solidão já antes da quarentena, né? Não tô nem falando em quarentena, tô falando da solidão de um modo geral, né? Às vezes as pessoas, mesmo não morando só, elas se sentem sozinhas, né? Elas sofrem de solidão. Eu sempre falo que quando é uma família, quando é um casal, às vezes eles parecem que são dois republicanos, né? Mal se falam, mal se veem, não sabem o que está acontecendo um na vida do outro. Então, muitas vezes as pessoas estão num relacionamento, numa família, estão juntos, teoricamente, mas estão sozinhos, né? Estão em solidão. Boa tarde, Amparo. Seja bem-vindo para as meninas fofíssimas. Então, assim, será que muitas vezes, mesmo na nossa família, na nossa casa, a gente está conectado? Ou a gente está cada um vivendo no teu mundinho? É muito engraçado, às vezes você percebe coisas, né, ao longo da vida, você conhece pessoas diferentes. Boa tarde, Ana. E aí você fala assim, nossa, na minha casa é diferente. Por exemplo, aqui em casa a gente tem uma TV. Quando eu quero ver coisas que não é na TV, eu uso o notebook no meu quarto. E é engraçado que eu me lembro que uma vez eu fui na casa de um amigo e cada um estava no teu quarto. A irmã estava no quarto assistindo TV, a mãe estava no quarto assistindo TV, o sobrinho estava no quarto assistindo TV, cada um no teu quarto, cada um no teu mundo. E eles não estavam conectados. Então,
para mim ainda é difícil isso, né? Às vezes quantas pessoas estão na mesma casa, mas estão sozinhas, estão se sentindo só. Então falta ainda muita conexão e eu percebo também que falta às pessoas no geral uma amizade mais profunda, uma amizade mais verdadeira. Muitas vezes a gente tem uma rede social gigante com muitos amigos, mas não tem nenhum amigo mais profundo, mais verdadeiro. Quantas vezes você tem muitos colegas de trabalho, mas você está distante dessas pessoas, você não está próximo. Ao mesmo tempo que você está próximo, você não está, porque você acaba sendo muito quadradinho no sentido de bom dia, boa tarde, boa noite. Você não fala de si, não fala dos seus sentimentos, às vezes não fala das suas dificuldades, não pede ajuda. O que vão pensar de mim se eu pedir ajuda? Então, às vezes você tem muitos amigos, inclusive no trabalho, mas nenhum é uma amizade profunda, uma amizade sincera que de repente você pode estar triste, precisando de alguma ajuda, ou você pode inclusive estar feliz e você liga para essa pessoa, você chama essa pessoa e você conta com essa pessoa. Então, as conexões, por mais que são muitos amigos nas redes sociais, muita conversa, muitas falas nas redes sociais, no Facebook, nos comentários, mas as pessoas estão sozinhas, não tem aprofundamento. E aí tá faltando relacionamentos mais significativos, porque os relacionamentos mais significativos, esses mais profundos, eles são essenciais para que a gente vá tirando essas máscaras da solidão, para que a gente vá se livrando da solidão. Então esses relacionamentos profundos, eles são essenciais para que a gente se sinta pertencente a um grupo, para a gente contar com alguém, para que a gente perceba que a gente não está sozinho, embora pareça. É igual aquelas cenas que parece que eu estou numa multidão e estou me sentindo sozinho. Olha que situação. Né? Então, é extremamente importante esses relacionamentos que são essenciais para que a gente se sinta pertencente a um grupo, a uma pessoa a quem eu posso confiar. E aí, a solidão, ela também traz uma depressão, uma tristeza profunda, ela traz pensamentos negativos, ela traz uma hostilidade, né? uma irritação, muitas vezes distúrbios do sono. Então, a pessoa que se sente muito só e que ela vai eu vou falando que ela vai se fechando numa ostra, né? Ela vai sentindo esses sintomas, ela vai ficando mais triste, ela vai ficando mais amuada, fechada, ela vai se fechando para o mundo, como se ela estivesse fechada realmente numa ostra. Né? Então, vai trazendo sim, porque você fica sem conversar com as pessoas, você fica sem ter contato com o mundo lá fora, você se isola. Então, isso vai causando questões aí sim emocionais, o estar sozinho, a solidão. E também ela vai alterar o nosso sistema, né? Ela vai alterar o nosso corpo, ela vai alterar o nosso sistema cardíaco, a gente vai ter questões de hipertensão, se a gente se isola, se fica muito sozinho, se não tem amigos, não tem convivência social, relacionamentos sociais, né? Não tem essa experiência. A gente pode ter aumento da nossa massa corporal, porque a gente acaba se exercitando menos, né? Não sai de casa, não vê pessoas, se isola, não tem amigos, não faz atividades com outras pessoas, né? A gente pode ter aumento do colesterol, a gente pode ter o aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol, e aí ele vai mantendo o nosso estresse, o nosso corpo estressado, e a gente pode ter questões no nosso sistema imunológico. Então, a solidão, ela não faz bem, né? Não é que a gente não pode ficar só, né? Aquela coisa, quando a gente aprende a ficar só e gosta de ficar só com a gente, né? É uma coisa, não estou falando disso. Não estou falando também que você tem que estar o tempo todo com as pessoas, não é? Mas quando as pessoas se isolam numa solidão, e não estou falando dessa solidão de que às vezes é bom sim você se curtir, fazer coisas que você gosta, no tempo que você gosta, do seu jeito. Não é ruim, mas se for uma solidão, desculpa, muito profunda, uma solidão muito intensa, que você se isola de fato do mundo, pode sim trazer alteração no teu corpo. Pode sim trazer você físicas e também emocionais, né? A solidão, ela também é emocional. As pessoas, muitas vezes, se sentem muito mal por não ter amigos, por não sair, por ficar o tempo todo em casa, né? Por se isolar. Elas se sentem muito mal por estar nessa situação. A solidão, ela altera a nossa capacidade de julgar,
a gente vai ter um olhar muito julgador, vai julgar muito as coisas, a gente vai ter dificuldades em tomar decisões, a gente vai ter dificuldade com atenção, com concentração, porque a gente acaba se isolando do mundo. A gente acaba vivendo uma outra realidade, eu posso dizer assim. E a solidão, ela é contagiosa. Então, se você começa a se relacionar com pessoas que são totalmente fechadas, que não têm amigos, que não saem, que não viajam, que não tiram férias, que simplesmente às vezes vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, você acaba se contagiando por esse tipo de comportamento também. Acaba te influenciando, né? As pessoas que estão na solidão, e eu vou falar uma solidão mais profunda, elas são muito críticas de si mesmas, muito críticas, e elas criticam muito o outro. Então tem uma visão, né? Vou falar que tem um óculos embaçado, então elas vão olhar tudo com um olhar muito crítico. Mesmo sendo uma situação boa, elas não vão conseguir ver aquela situação como boa. Então, assim, a solidão, ela interfere no nosso emocional, ela interfere no nosso corpo físico e ela interfere também na nossa forma de ver o mundo. É muito complicado. E eu vou repetir de novo, não estou falando daquela solidão que é saudável, né? Aquela estar só. É bom estar só, é bom fazer coisas que você quer no teu tempo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma solidão profunda, das pessoas que se isolam, das pessoas que não têm amigos, que não conversam com outras pessoas, que não saem. Muitas vezes é do trabalho para casa, de casa para o trabalho. No trabalho também não tem nenhuma relação profunda de amizade, não tem ninguém em quem confiar. Eu estou falando desse tipo de solidão. A solidão, ela vai criando uma visão distorcida de si e do mundo. Então você acaba vendo tudo. Eu falo de visão distorcida, eu acho que o melhor exemplo é quando a gente usa óculos de sol, né? Óculos solar. Então, às vezes está um dia lindo e ensolarado, umas nuvens lindas, bonitas, e você com óculos solar, você vai ver tudo cinza. Isso é uma distorção, né? Então isso é uma visão distorcida. Então a pessoa muitas vezes que está nessa solidão profunda, como se ela tivesse uma nuvenzinha aqui, que está o tempo todo chovendo, está o tempo todo nublado, ela não consegue ver coisas boas, coisas positivas, né? Então ela vai se contaminando. E aí o que a gente pode fazer para melhorar essa solidão? A gente pode usar da comunicação. A gente pode usar habilidades sociais e empatia. Por que comunicação? Geralmente as pessoas que se isolam, elas têm muitas dificuldades em conversar, elas não sabem conversar, elas não sabem aonde enfiar a mão, elas não sabem o que falar, elas não têm conteúdo. Né? A gente busca conteúdo aonde? Nos livros, nas séries, nos filmes, nos noticiários. Né? Então a gente busca conteúdo em coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente gosta de falar. Eu estava lendo um livro que o rapaz ele tinha várias questões físicas, eram deficiências até, ele tinha várias questões e ele tinha muita dificuldade de fazer amigo, principalmente por causa da aparência, porque quando as pessoas olhavam para ele já tinha uma certa restrição. E ele era muito bom, se eu não me engano, em beisebol, eu não lembro qual era o time, e ele sabia tudo do time, ele sabia tudo sobre o esporte, e ele começou a chegar cedo na sala, ele começava a falar. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a ser mais amigos dele. As pessoas começaram a gostar dele porque ele tinha conteúdo e ele manjava muito do tema do assunto. Então, quando você tem dificuldade de começar uma conversa ou de manter uma conversa, você também vai se colocar numa posição mais de canto, mais de solidão. Você vai se afastar das pessoas. Você pode estar num grupo, né, e você vai se afastar. Outro exemplo que eu estava lendo num outro livro é que ele jogava, se eu não me engano, era xadrez, e ele chegou no grupo já sendo o maioral. E ele sempre colocava essa banca, né? Que eu manjo, eu jogo, eu sou bom, eu sou bom. E na hora dos intervalos em que tinha socialização, o que as pessoas faziam? Iam conversar, iam discutir outras coisas, iam discutir estratégias. E ele ficava num canto lendo sozinho. Ele com cara fechada, aquela cara, né? Que ninguém não encoste em mim, não fale comigo. Então, as pessoas que muitas vezes estão nessa posição de uma solidão profunda, elas acabam sim tendo dificuldades de comunicação e elas acabam se isolando porque não sabem o que falar, como falar e manter uma conversa. Então, a única forma é você dominar alguns assuntos, você saber falar de algumas coisas, ler, ter interesse em ler em séries, seriados, em documentários, isso tudo muito ajuda. E ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro.
o nosso comportamento, muitas vezes, ele contribui para a solidão. Ele contribui para manter a gente nesse estado isolado, né? Não chegue perto de mim. Às vezes as pessoas falam muito isso, né? Ninguém gosta de mim. Tá, o que você faz para ninguém gostar de você? Ah, não sei, eu sempre tô com cara fechada, eu tô sempre com cara brava, para nem chegar perto, para nem encostar. As pessoas não vão gostar mesmo de você. Então você cria essa armadura de brava, você cria essa armadura de bravo, de grosseiro, de né, não fale, não chegue, não encoste. As pessoas não vão realmente encostar. Fica difícil. Então, muitas vezes, a gente faz comportamentos, muitas vezes a gente tem comportamentos que eles fazem sim com que a gente se mantenha nessa posição de estar só, numa solidão muito triste, muito profunda. A gente faz sem perceber coisas para afastar os outros. Eu tava vendo um seriado de relacionamentos e foi muito engraçado, né? O rapaz pediu uma chance para ex-namorada, ela voltou. Cissa, tem uma correlação entre solidão profunda e depressão? Eu tinha falado lá no início que as pessoas com solidão, elas acabam tendo questões sim emocionais, né? Elas têm questões, eu tenho uma colinha aqui, gente, tá? É muita coisa para decorar, eu não consigo. As pessoas com solidão profunda, elas têm questões de depressão, sim. Elas têm questões de pensamentos negativos, elas têm essa visão distorcida da realidade, uma hostilidade, uma irritação, tem questões de distúrbios do sono e tudo isso está ligado com a depressão, né? São alguns dos sintomas da depressão. É bem interessante isso, a gente pensar, né? Então, assim, quantas vezes a gente não se percebe? A gente não percebe que quanto mais eu me mantenho na solidão, eu estou mantendo essa depressão. É bem interessante isso, não é? Muito legal mesmo, Ana. E aí, voltando lá para o seriado, a moça deu uma chance para o namorado e ele sempre que estava tudo bem, né, eu ficava com vontade de ir lá e bater nele. Eu quero bater nele, né? Quanta insegurança, quanta falta de confiança nele e nela. A namorada deu uma segunda chance para ele. Já eram mais chances, na verdade não era a segunda chance. E aí toda vez que estava tudo bem, eles estavam num jantar romântico, clima super agradável, ambos super produzidos, luz de vela, todo aquele clima gostoso. E aí ele começa a voltar à cena. Por que ela tinha abandonado ele, por que ela tinha ficado com outro. Só que ele esquece que ele tinha feito isso antes, ele tinha terminado com ela, ele tinha saído com uma outra pessoa. E aí ele queria que ela pedisse desculpas por ela ter ficado com outra pessoa. E ela estava ali na frente dele, sendo uma namorada legal, tentando dar uma chance para ele, e ele voltava nessa insegurança. Sem querer, ele afastava os dois. Sem querer, ele acabava fazendo coisas para não manter o relacionamento. Com a solidão é a mesma coisa, né? Tiro no pé que eu chamo, a gente fica se sabotando, a gente fica dando murro em ponta de faca. É a mesma coisa com a solidão. A gente, sem querer, a gente acaba cada vez se mantendo mais sozinhos, mais tristes, mais deprimidos, mais com pensamentos muito ruins, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e a gente não percebe que a gente está fazendo comportamentos que nos mantêm nessa posição. A gente fica num ciclo vicioso. A gente não consegue perceber que eu preciso cortar esse ciclo e fazer coisas diferentes, né? A solidão, ela afasta quem poderia estar perto. Então, muitas vezes, a gente faz comportamentos que a gente é grosseiro, maltrata, fala uma coisa indevida, joga uma verdade na cara, ou conta um segredo da pessoa, ou humilha a pessoa, ou é grosseiro, sem perceber. Às vezes, a gente muda o tom de voz e a gente é grosseiro sem a pessoa perceber. E a gente acaba afastando com a solidão as pessoas que poderiam estar perto, as pessoas que poderiam fazer com que a gente tivesse uma vida mais tranquila, uma companhia. A solidão também, ela vai trazer bastante sentimento de culpa, de vergonha. Porque a gente vai se colocar muitas vezes no papel de vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer. E eu não percebo que eu estou fazendo comportamento para afastar as pessoas, né? E quando a gente se coloca no comportamento de vítima,
na posição de vítima, a gente também não percebe que a gente poderia ser o autor da nossa história, porque sempre tem duas vertentes, né? Ou você é vítima ou você é o autor da história. E aí quando você fica, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, você tá deixando de fazer ações, você tá deixando de se comportar de uma forma que as pessoas queiram estar perto de você. E aí você se coloca nessa posição de defensiva de vítima, né? A solidão também, ela vai trazer uma distorção nos relacionamentos. Muitas vezes você vai exigir das pessoas coisas que elas não têm para dar e você vai ficar muito magoado, muito triste. E aí você não consegue entender que essa pessoa ela não tem o que você está querendo. E não é porque ela não quer dar, porque ela é egoísta, ela não tem, você está procurando no lugar errado. Eu sempre falo assim, se você quer um sapato, você vai numa loja de... Você vai na farmácia? Não. Se você quer remédio, você vai na farmácia. Agora, se você quer um sapato e você entra em 10 farmácias e você fica muito chateado porque você não achou um sapato, você não está entendendo que não é na farmácia que você vai encontrar um sapato. É numa loja de sapatos. Então, a gente faz esses comportamentos sem perceber. A gente, muitas vezes, fica esperando coisas aonde elas não estão, né? Então, a gente não percebe isso. E aí, tem uma outra coisa. Muito isso de relacionamento também. As pessoas que estão muito na solidão, elas evitam relacionamentos amorosos, porque outros já deram errado e elas acham que vai ser igual. E aí elas não se permitem viver novas experiências, porque elas não entendem que elas apostaram em cavalo manco. O que é cavalo manco? Eu adoro essa filosofia do cavalo manco. Essa história, gente, essa frase, eu vi numa novela da Globo faz muitos anos, eu não me lembro qual é a novela, mas é muitos anos, muitos, e eu fiquei com isso na cabeça porque é uma filosofia que tem todo sentido. A história dos cavalos de aposta são cavalos caríssimos, cada um tem 200 milhões de tratadores, cada cavalo tem cavalos que valem acho que mais de milhões de reais, né, ou euros ou dólares, sei lá eu. Então são cavalos que são feitos para competir. E o cavaleiro que monta cada cavalo, ele tem um peso X, altura X, tem todo um requisitos. Então, assim, são todos padrão de qualidade master. Master, master, master. E aí você vai lá no Jockey Club e você aposta num cavalo manco. Todos os seus reais, todos os seus dólares, né? Bilhões que você tem, você pega todo o seu dinheiro e você aposta num cavalo manco. E aí você fica lá, torcendo que nem louco, acreditando que o cavalo manco vai ganhar. E cavalo manco não ganha, porque os cavalos que ganham são cavalos que têm total padrão de qualidade. E quantas vezes nos relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, você apostou em cavalo manco todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, e você ficou muito decepcionado porque o cavalo manco não ganhou. Gente, cavalo manco não vai ganhar. E a gente faz isso. E aí a pessoa se envolve num relacionamento desse tipo, né? Aposta em alguém que não tem o que ela precisa, e ela fica muito triste e ela se fecha de novo na ostra dela. Ela deixa de viver outros relacionamentos porque aquele não deu certo e ela não entende que não ia dar certo mesmo. Ela poderia se pintar de ouro que não daria certo. Então, muitas vezes, as pessoas na solidão, elas ficam presas a momentos tristes, as coisas que deram erradas, e ela não consegue viver novas experiências, ela não se permite. E aí, o que você pode fazer para sair disso? Você precisa recapitular e lembrar das suas vitórias, das suas conquistas, dos momentos bons, das coisas que você conseguiu, para que você possa se dar novas oportunidades. Na verdade, você não está dando chance para o outro, você está dando chance para você viver novas experiências. E se der errado de novo, tem ainda coisas que eu preciso ajustar. Não é aqui que eu estou encontrando o que eu preciso. Então, muitas vezes, a pessoa, por ter muitas experiências ruins e não perceber que as escolhas foram ruins, ela acaba se isolando e se mantendo nessa solidão profunda. E também são pessoas que têm uma dificuldade gigantesca em toque físico, em intimidade, né? Às vezes eu escuto coisas que eu falo, como? Como assim? Né? Às vezes o amigo foi gentil, pegou na mão, já fiquei tremendo, passando mal.
me despedi e fui embora. Uma pessoa deu um beijo no rosto, uma pessoa deu um abraço, né? A teoria do abraço, tem um vídeo muito legal na internet, eu não me lembro quem que fez esse vídeo. Eles falam que um abraço, para ter muitos benefícios e muitos efeitos, ele tem que ter mais de 26 segundos. E às vezes eu falo isso para os pacientes, você tá louca, né? Você quer que eu abrace meu pai, meu namorado, ou meu amigo, ou a minha mãe por 26 segundos? Você tá louca, é muito tempo. As pessoas em solidão, elas têm falta de abraço, de toque, de carinho. Elas não sabem fazer, não sabem receber e não fazem nem ideia de como começar. E isso, se a gente for pensar em relacionamento de questões de sexualidade, também. Eu escuto cada coisa que eu falo, não, você tá brincando que isso aconteceu dessa forma. Sim, aconteceu. Então, por que é importante o toque físico? Porque o toque físico, ele é importante porque ele permite sensações e ele ativa os nossos hormônios também do bem-estar e do prazer. Quantas vezes tudo que você precisava no momento era um abraço? Ou, eu vou contar uma história que é verdade, provavelmente você já passou por isso. Quando alguma coisa deu errado, um encontro amoroso, ficou triste com algum amigo, brigou, perdeu algum amigo, você se colocou naquela posição fetal, sabe aquela posição toda encolhidinha de feto? O que você estava querendo ali naquele momento? Você estava querendo viver aquela mesma sensação que a gente viveu lá quando a gente era um feto, um bebê, né? Um bebezinho, não, um feto mesmo. Porque lá você tinha conforto, você tinha aquecimento, você tinha comida na hora que você queria. Você nem pensava em fome, tudo era abastecido para você. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa posição de feto, a gente se encolhe todo, porque a gente está querendo aquela mesma sensação de conforto, de cuidado, né? Estou sendo cuidado, de ter alguém cuidando de mim, embora a gente não imaginava isso, porque a gente precisa de toque físico. O toque físico, ele é extremamente importante. Boa tarde, Ju. Para a gente sair dessa posição de solidão. Só que quem está muito na solidão, boa tarde, Thay. Quem está muito na solidão tem dificuldade de toque físico, tem dificuldade de intimidade, tanto de receber como de fazer. Os solitários, eles também são vistos como menos atraentes, menos inteligentes. Sabe por quê? Porque eles são pessoas que se ignoram, eles são pessoas que ficam no canto, eles são pessoas que não falam sobre si, eles não se revelam os seus conhecimentos, eles são pessoas que eles não se importam muitas vezes com os aspectos físicos, né? Então são pessoas que estão sempre de canto, eles nunca estão à mostra, eles nunca se expõem. Então, eles têm essa questão também, eles acabam não sendo vistos, que é aquela coisa do marketing, né? Se você não é visto, você não é lembrado. Então, é isso que acontece com as pessoas que se colocam em solidão, elas se isolam. E aí tem essa percepção, né? Afeta essa alteração da visão, que elas são vistas como pessoas que são menos bonitas, menos interessantes, menos inteligentes, porque elas estão lá no canto. Isso acontece em filmes. Se a gente for ver em filme de sessão da tarde, em comédia romântica, a Bete a Feia e todo mais, a Bete acho que era uma novela, né? São pessoas que se escondem, são pessoas que não se mostram. Então a solidão, ela acaba mudando quem você é, porque você se transforma num ser para você não quer ser visto, não quer ser exposto. A solidão também traz muitas mudanças que a gente não quer lidar, traz muitas perdas, a gente tem dificuldade de criar redes de interação porque aquela amizade me magoou, porque fulano falou mal de mim, porque aquela amizade deu errado, porque aquele relacionamento deu errado. Então a gente tem dificuldade de lidar com isso. E aí isso faz a gente entrar nesse poço fundo da solidão. Porque a gente não entende que foi uma situação que deu errado e eu preciso aprender a lidar com isso. A solidão, ela vai se estender para pensamentos e sentimentos de que eu sou derrotado, eu sou inútil, eu tenho um vazio muito grande, uma desesperança. Oi, Cleide, boa tarde, seja bem-vinda. A solidão, ela vai trazer esses sentimentos que está muito ligado a questões de depressão.
você se sente inútil, você se sente imprestável, você se sente que nada do que você faz dá certo, tudo que você faz vai dando errado. A solidão também, ela vai trazer um senso de rejeição. Como você imagina que você vai ser rejeitado, você já é grosseiro com as pessoas. É uma forma de você se autoproteger. E aí você acaba fazendo com que as pessoas não cheguem perto de você. Você tem um senso de proteção muito grande porque você acha que qualquer um vai te magoar, qualquer um vai te maltratar. Então, para não receber esse maltrato, você já atira primeiro e pergunta depois. E aí você descobre que não era assim. Muitas vezes, né? Matou a pessoa errada, né? Quando você atira primeiro e pergunta depois, você agiu no impulso. E muitas vezes as pessoas em solidão, elas fazem exatamente isso. Para tentar se proteger, elas se afastam das pessoas, porque tem esse senso de rejeição muito, muito, muito grande. E ela tem essa defensiva também. Ela é uma pessoa distante, desconfiada o tempo todo. Ela tem crenças que fazem ela se manter nessa solidão. É exatamente isso, ela fica o tempo todo na defensiva e quando ela se põe a fazer algo, é sempre muito atirando primeiro para perguntar depois. A solidão, ela também vai trazer questões de ansiedade, ela vai trazer questões de cinismo, de suspeita. A pessoa, ela vai se colocar assim, ela vai ter dificuldade de aproximação com os outros, ela vai ter uma desconfiança muito grande. Pensando em relacionamentos, uma pessoa que já sofreu muito com outras pessoas e que deu errado os relacionamentos anteriores, ela vai ficar muito na defensiva. Muitas vezes ela não vai passar do primeiro encontro, ela sai com uma pessoa, mas ela está o tempo todo desconfiada, ela está o tempo todo com receio dessa pessoa tocá-la, ela está o tempo todo na suspeita, vai fazer algo para mim, essa pessoa vai me zoar, essa pessoa vai me abandonar. Ela está muito ansiosa, ela está muito desconfiada. E aí os primeiros encontros sempre vai ser ruins, porque ela não consegue manter um contato, uma comunicação legal, para que ela consiga demonstrar que ela de fato está afim, porque ela já está o tempo todo desconfiada, ela está esperando o bote. Então ela já fica toda armada. Então é difícil ela fazer tanto relacionamentos com amigos, como relacionamentos amorosos, porque ela está o tempo todo na desconfiança. A pessoa na solidão, ela tende a se isolar cada vez mais e fica cada vez mais difícil para ela sair, para fazer novas amizades, para viajar, para conhecer novos lugares, para frequentar lugares movimentados, para fazer atividade física que envolva outras pessoas. Geralmente eles vão procurar atividade física solitárias que não demandam de outros, né? Eu sempre brinco, essa não vale. Fazer uma atividade física que não tem interação com outras pessoas não adianta, esse não é o nosso objetivo. E aí ela fica cada vez mais na solidão. Vocês têm alguma dúvida? É um tema bem interessante, é um tema que faz a gente pensar bastante. Eu percebo que as pessoas acabam se isolando cada vez mais. Tem alguma dúvida sobre solidão, sobre tudo isso que eu venho falando aqui? Sim, não? Às vezes a gente, por não achar que a gente merece uma amizade, um relacionamento amoroso, a gente acaba se mantendo na solidão. E a gente fica preso, agarrado a isso, né? Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, eu não mereço ter amigos, ninguém vai confiar em mim. As mídias sociais ajudam ou pioram na solidão? Você acha que a solidão é a maior agora devido à tecnologia? Eu vou responder, pera lá. A Sofia tá me perguntando isso. As mídias sociais ajudam ou pioram na solidão? Sofia, lá no começo eu falei sobre isso. Que embora a gente está conectado, né, o tempo todo, e muitas vezes a gente está vivendo em família, né, e ninguém está conectado de fato. Então, assim, as mídias sociais, elas deveriam ajudar. Antigamente, quando não tinha internet, a gente ainda vivia no correio, era muito difícil falar, ter notícias, às vezes ter parentes distantes em outro país, né? A comunicação era muito difícil. As mídias sociais, elas deveriam nos aproximar, mas a gente acaba usando de uma forma, às vezes, errônea. Às vezes a gente está num grupo de amigos, num barzinho, quando não tem quarentena, e as pessoas estão cada uma no teu celular. Às vezes eu fico revoltada quando eu passo na praça de alimentação do shopping. Eu sempre fico observando o casal A e casal B. O casal A
é o que está conectado entre si. O casal B é que cada um está no seu próprio celular, está desconectado entre si. Eu sempre vejo isso no shopping quando eu ia almoçar, é muito engraçado. Ou num restaurante, ou num café. Quando eu vejo um casal, cada um no seu celular, dá vontade de verdade de ir lá e dar uma cutucada, falar, meu, para, vamos conversar, vamos falar de vocês, do que vocês estão sentindo, dos seus projetos, dos seus planos. Se olhem no olho do outro. Então, às vezes, as mídias, nesse sentido, elas estragam. Quando a gente não se percebe que tem alguém ali na nossa frente, a gente poderia ter toque físico, ter olhar, ter conversa, dar risada, contar histórias, ouvir histórias, né? Dizer um pouco do que você sabe, aprender um pouco com o outro, só que não. Então eu percebo que neste sentido, as mídias sociais, elas atrapalham sim a nossa vida e mantém a gente na solidão, porque dá uma falsa sensação de que eu tenho muitos amigos. Eu converso com um monte de gente o tempo todo. Agora, na época de Covid, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer ligações, né? Videochamadas. Ajuda a gente passar por essa época de quarentena muito mais tranquilo. De fazer um grupinho aí, se eu não me engano, no WhatsApp dá para fazer chamadas até com 4 pessoas. Eu já fiz com as minhas amigas e foi muito legal. Dá uma sensação boa de você ver as pessoas, de você falar e dar risada, certo? A outra pergunta é, você acha que a solidão é maior agora devido à tecnologia? Eu acho que ela deu uma... Eu não sei se é maior. Eu percebo que ela já existia. Foi bem lá no comecinho da live que eu comecei a falar. Eu acho que ela já existia e agora meio que ela ampliou. Ela meio que ela foi mostrada, né? Saiu a máscara. Já existia a solidão, as pessoas se enfurnam muito no celular, na internet, séries. Eu não sou apaixonada por assistir séries, tá? A série tem que ser uma coisa muito interessante para eu assistir. Tem gente que passa o final de semana, chega em casa na sexta, à noite, fica fazendo maratona de séries até o domingo, de noite. Então, assim, o quanto a pessoa está ali sem falar com outras pessoas, sem toque, sem fazer outras coisas. Então, nesse sentido, eu acho que a quarentena, ela veio meio que mostrar essa solidão toda, né? E o quanto cada um vivia muito a sua vidinha, porque agora tá todo mundo tendo que conviver junto na mesma casa, não é? É normal a solidão vir em determinados momentos e em outros não? Sim, a gente vai se sentir às vezes mais só, né? Então, a gente vai se sentir às vezes com saudades de algum momento, saudades de alguém. Eu tenho pacientes que não estão vendo o namorado por conta da quarentena e elas têm falado isso, que queria muito ver, que sente falta do abraço, do cheiro, de conversar, de olhar nos olhos. Então, vai ter momentos que a gente vai se sentir, sim, mas uma solidão ou se sentir só. Vai ter momentos que a gente vai sentir vontade de querer abraçar alguém, independente de ser namorado ou não, de ver um amigo, de conversar, né? De estar junto com o outro. É normal. O que não é normal é essa solidão profunda, que pode trazer, sim, questões de depressão, que pode trazer cada vez mais esse afastamento das pessoas. Isso não é tão normal. Respondi aí certinho? Tem mais alguma pergunta sobre solidão? O que a gente faz para ajudar nesse contato com as outras pessoas, né? O que a gente pode fazer? A gente precisa sempre querer fazer atividades em conjunto, por mais difícil. As pessoas na solidão profunda, elas marcam encontros e elas não vão. Elas inventam desculpas, elas falam que vão, mas não vão. Elas falam assim, que estava com dor de cabeça, com dor de barriga, que alguém morreu, não é? As pessoas com solidão, elas vão fazer tudo para ficar em casa. Tem gente que dá 1 milhão para não sair de casa. Ah, é muito cansativo, ter que trocar de roupa, ter que pegar ônibus, ter que pegar metrô, ou ter que tirar o carro da garagem, ter que abastecer o carro, depois tem que pôr no estacionamento, depois é longe. Elas inventam 1001 empecilhos para não ir. Então, as pessoas em solidão, elas acabam se mantendo assim, porque elas não entendem que este comportamento está cada vez afastando mais ela das pessoas do que juntando.
Então a gente precisa tentar sim sair, marcar mais encontros, rever amigos, fazer amigos novos. Eu geralmente falo muito de fazer coisas que você gosta. Como eu gosto de ler, né? Óbvio, pela quantidade de livro, eu gosto muito de ir em livraria. Então, às vezes, eu fico horas na livraria, vendo vários títulos, tem café, vou no café, às vezes fico lendo um trechinho de um livro, às vezes eu me apaixono por um livro e agarro ele, né? Me lembro que teve uma vez, esse livro eu dei, que eu fui numa livraria para comer bolo de chocolate. Eu fui pro café da Martins Fontes lá na Paulista. Ainda nem sei mais se tem essa Martins Fontes. E eu fui para um café. E aí eu dei uma olhada, como eu sempre faço na livraria. E na hora que eu vi, eu bati de frente com o livro, que é o livro da Ana, lindíssima, que é A Morte é Algo que Vale a Pena Viver. Quando eu li a capa atrás, né, a parte de trás, eu falei, vou levar esse livro, né? A minha meta era não levar. E aí eu fiquei horas ali rondando na livraria, fui tomar café e fiquei com o livro ali. Comprei, óbvio que eu comprei o livro. Então, assim, eu gosto disso. Às vezes eu converso com as pessoas. Nesse dia que eu comprei o livro, eu fiz amizade com uma senhorinha no ônibus, porque ela viu a capa, ela achou estranho o nome, né? Falando de morte, a gente tem dificuldade de falar de morte. E eu fiz maior amizade, ela me contou a vida dela inteira. E foi muito engraçado. Né? Então, assim, ó, tem a Martins Fontes lá na Paulista, faz tempo que eu não vou pra lá. Então, assim, quando você faz coisas que você gosta, você vai se encontrar com outras pessoas. Você pode ir num parque, você pode ir numa quadra, você pode ir na academia, fazer amizade com outras pessoas. Quantas vezes você não participa dos eventos? Das festinhas, amigo secreto, do churrasco, da festa da fantasia. Participar desses eventos faz com que você faça novas amizades. Por exemplo, fazer cursos. Eu adoro fazer curso presencial porque é onde eu faço muita amizade. Tem pessoas que eu jamais ia conhecer aquela pessoa se não fosse um curso. Ainda mais esses cursos que vem a galera de fora, eu amo. Eu sou apaixonada por fazer curso quando vem uma galera de fora. Né, hoje eu tenho o meu rapaz que está cuidando, o Leandro que está cuidando do meu marketing. A gente está fazendo uma campanha aí de marketing. Eu conheci ele no evento do Conrado Adolfo. A gente ficou 3 dias na imersão. Eu acho que foi no segundo dia eu conheci ele e a gente fez uma amizade e agora a gente está fazendo trabalho juntos. Ele está me ajudando aí no marketing. Se não fosse esse evento do Conrado Adolfo, provavelmente eu não conheceria ele, porque ele é do Sul. Então, assim, fazer cursos, né? Não precisa ser cursos longos ou não precisa necessariamente ser curso curto. Fazer cursos faz com que você tenha novas amizades. E aí, é claro, não adianta você ficar de canto sem falar com ninguém, né? Eu me lembro que nessa imersão do Conrado Adolfo, ele falou que que ele não queria casalzinho, né? Quem tivesse juntos, amigos ou casal, se separem na hora dos intervalos e procure alguém que está sozinho e vá conversar com essa pessoa. Foi exatamente o que eu fiz. Eu também conheci a Paty lá, a doutora Patrícia, super fofa, Patrícia Oguri. Eu vi ela sentada na mesa, sozinha, eu falei, posso sentar aqui? Fizemos amizades e ficamos os 3 dias juntos e a gente tem aí várias conversas. Ela é um amor de pessoa, a doutora Patrícia. A gente se conheceu lá no evento do Conrado Adolfo. Então, assim, fazer cursos, além de te trazer conhecimento, além de te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional, seja lá o que for, vai fazer você também fazer amizades. E se você é uma pessoa muito sozinha, que não tem muitos amigos, é oportunidade. Só que não vale você ir para um curso, não vale você ir para um evento e você se fechar no seu mundinho. E você não conversar com ninguém. Entende isso? Então, muitas vezes, você até se arrisca, você sai de casa, só que você chega nos lugares e você fica, né, sozinho, você se isola. Ou na hora dos intervalos, você pega um livro ou fica vendo o celular e já ouvi histórias de pacientes falando isso, que ia para festas e ficava no celular assim, a festa inteira. Ninguém vai falar com essa pessoa, é óbvio, mas é muito óbvio. Então, quantos comportamentos que você faz aí que mantém você sozinho, sem amigos, muitas vezes sem namorado ou sem namorada? Quantos comportamentos você faz que te mantém numa posição que você não tem um desenvolvimento de relacionamentos? E você sabe qual que é a diferença
em relacionamentos interpessoais, você sabe o que muda na tua vida, o que muda na vida no geral? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa de relacionamentos, então eu conheço gente, e vou falar não do mundo inteiro, mas eu conheço bastante pessoas que não necessariamente são extremos amigos, extremamente íntimos, mas eu conheço muita gente. Eu tenho uma amiga, por exemplo, a Carla, que ela mora na Alemanha. E ela falou que quando eu for para a Alemanha, a gente vai se conhecer. Certeza, a gente já trocou várias confidências. Ela é uma pessoa super gente boa, adoro ela, acho ela lindíssima, né? E a minha vida é baseada em relacionamentos, porque muitas coisas foram acontecendo, porque eu fui fazendo amizades ao longo do caminho, e essas amizades, de alguma forma, eu ajudei ou eu fui ajudada. Não é fantástico isso? Não é assim demais? Você ter amigos, pessoas que possam te indicar, ou indicar o seu trabalho, ou indicar algo para você. Então, quando você tem muitos relacionamentos interpessoais, e isso não estou dizendo que você tem que ser extremamente aberto com todo mundo, você pode ser mais amigo íntimo de alguns, mas ter muitos amigos, que não necessariamente são íntimos, mas são pessoas que você conhece e você tem conversa com essas pessoas que são boas, conversas que são verdadeiras, conversas que são importantes. Então, este é o grande benefício dos relacionamentos interpessoais. Você tem muita coisa para aprender com as pessoas, você tem muitas coisas para ensinar. Você pode indicar essa pessoa e você pode ser indicado, e você pode ser lembrado. Então, assim, ano passado eu fui parar no SBT e algumas pessoas não entendiam como. Como é que você chegou lá? Relacionamentos. Relacionamentos. A linda Tati, a Tatiane Schiavanato, o nome dela é muito difícil, espero ter falado certo. A gente se conheceu há muitos anos atrás, a gente vinha uma trocando ideias com a outra, e aí houve a oportunidade. Chamaram ela não poderia ir, ela me indicou e eu fui parar no SBT. Porque eu conhecia a Tati, porque a gente tem uma história muito legal, a gente tem pensamentos muito parecidos em algumas coisas, a gente tem uma questão de luta, de batalha nessa coisa do marketing, a gente gosta de marketing digital e ela me indicou. Se não fosse por ela, talvez eu não teria ido para o SBT. Relacionamento. Então, os relacionamentos, eles tiram a gente da solidão e eles proporcionam para a gente conhecimento, desenvolvimento e proporciona para o outro a mesma coisa. Quantas pessoas você deixou de conversar, de conhecer, porque você se colocou lá na sua ostra, no seu mundinho? Quantas vezes você perdeu oportunidades porque você não conhecia alguém para te indicar num trabalho, alguém para levar o teu currículo ou sei lá o quê? Quantas vezes? Então, todas as vezes que você se mantém na solidão e que você faz comportamentos, que você se fecha para o mundo, você acaba se aprofundando nessa solidão e você acaba trazendo muitas questões emocionais e físicas, né? É uma dor emocional, sim. E você tende a ficar mais depressivo, sim. Não é que você vai ficar depressivo, mas dá essa tendência, porque você acaba se isolando do mundo. Você acaba criando uma capa protetora, uma redoma, e você não permite que as pessoas cheguem até você. Tem mais alguma dúvida, pessoas? Era isso que eu queria falar sobre solidão. Eu falei bastante aqui e foi bem legal o que eu falei. Eu estudei bastante para falar. Eu gosto de fazer poucas lives, mas eu gosto de estudar bastante o que eu vou falar porque eu gosto de trazer conteúdo. Eu gosto de falar com propriedade e eu gosto de trazer casos, exemplos, né? Que fazem com que a gente possa pensar diferente, abrir a nossa cabeça. Uma atividade que eu super recomendo para você fazer amizades também é dança. Dança de salão, dança do ventre, acho que é hip hop, tem coisas que eu não curto muito, não é muito da minha área. Dança que você não faz sozinho é extremamente importante, tipo dança do salão. Você acaba fazendo amizades, as pessoas saem para dançar, as pessoas vão em barzinho, vão em festinhas, sempre tem umas baladinhas para dançar samba rock, para dançar sertanejo, para dançar salsa, merengue. Além de movimentar o teu corpo, de trazer endorfinas, de bem-estar e do prazer, você ainda vai fazer amizades. Gente, isso é sensacional, vocês não têm ideia. Não tem ideia de como faz bem pra gente ter relacionamento com outras pessoas, tocar e ser tocado em todos os sentidos. Então, assim, para que você pense aí
Deixa eu ver aqui. A pessoa na solidão pode não ter uma boa comunicação ou não necessariamente? Então, as pessoas geralmente têm dificuldade. Então, elas têm dificuldade de fazer amizades, elas têm dificuldade de manter e de ter uma conversa. Né? A Tati acabou de entrar, é a paz do século XXI, a Tati lindíssima, gente. Tati, ela fala, ela dá orientação para paz. Super gente boa, Tati. As pessoas que ficam muito na solidão, elas têm muitas dificuldades, elas têm dificuldades em habilidades sociais. O que são habilidades sociais? Habilidades que fazem com que a gente mantenha relacionamentos com os outros. Elas têm dificuldade de conversar, de manter o olhar. Tem muitas pessoas que não olham no olho. Eu tenho dificuldade, de verdade, de conversar com pessoas que só olham para o chão. Eu me lembro que na época do RH, eu tinha que contratar, às vezes, as pessoas que eram bem mais comunicativas, porque era um posto de trabalho que a pessoa precisava ser bem dinâmica, bem ligadona, assim. E aí, às vezes, vinha um candidato totalmente tímido, e eu fazia pergunta para ele, e ele respondia olhando para o chão. Sem condições, ele não tinha perfil para aquela vaga, e era uma pessoa que ele não mantinha contato visual. É difícil uma pessoa sair da solidão se ela não entender isso, que ela precisa olhar nos olhos, ela precisa aprender a conversar, ela precisa ter assuntos para conversar, que foi o que eu falei. Quais são assuntos? Coisas que você gosta de falar. Se você não domina nenhum assunto, o que você gosta? Estuda sobre isso. Documentários, filmes, vídeos. Às vezes tem gente super empolgada falando de uma série. Já atendi pacientes que às vezes... teve um paciente que ele falou tanto de uma série, e eu que não sou tão fã, eu acabei vendo. Dependendo da série, eu não consigo assistir de verdade, não me instiga curiosidade. E ele falava tanto, a série era Billions, tá? Acho que na terceira ou na quarta temporada, se eu não me engano. E eu assisti as 2 temporadas assim de sopetão. Falei, eu vou assistir, porque ele falava tanto naquela questão do jogo do poder e que não sei o que. Vou assistir esse seriado. Então, assim, se você não tem conteúdo, veja sites da UOL, da Terra, Folha de São Paulo, o Globo, seja lá o que for. Eu não estou aqui falando nenhuma marca, nenhuma referência, não tenho nenhum patrocínio, mas busque informações. Leia livros, por mais difícil que seja, 1 página por dia. Se você ler um livro, 1 página por dia e pensar sobre aquilo que você leu, você já tem aí conteúdo para conversar com alguém. Porque pessoas na solidão, elas têm dificuldade de comunicação, sim. Elas não sabem se expressar, elas não sabem falar de si, não sabem, às vezes, ter assunto. Elas não têm assunto. Mas como é que eu converso uma conversa? Mas eu vou falar o que no primeiro encontro? Mas e se ele me perguntar coisa que eu não sei responder? Então, é importante a gente ter essa habilidade da comunicação. Estude sobre comunicação assertiva. Eu adoro comunicação assertiva. Depois que eu entendi o que era comunicação assertiva, eu comecei a estudar sobre isso, ela mudou a minha vida. Eu devo ter um livro aqui. Deixa eu ver. Ele estava por aqui esses dias. Aqui. Ó, vou indicar esse livro para vocês. Autoajuda. Tem um monte de gente que não gosta de autoajuda, mas eu não tô nem aí porque eu gosto, tá? Como se tornar mais confiante e assertivo. Gente, a leitura é super gostosa. Vou falar um pouco dos autores. Os autores esqueci agora. Oi, Cris, seja bem-vinda. Os autores da autoajuda são psicólogos. Olha que chato, né? O Robert, ele é psicólogo e o Michael, ele também é psicólogo. Então, assim, eu gosto sim de livros que são de autoajuda. Os livros de autoajuda americanos, eles têm padrão de qualidade, não é qualquer pessoa que pode escrever um livro de autoajuda. E esse livro aqui, você, se eu não me engano, você encontra lá na Lê Livro, gratuito. Se eu não me engano, ele tá lá. Como se tornar mais confiante e assertivo. Gente, se vocês estudarem assertividade, comunicação assertiva, vocês vão conseguir sair da solidão e fazer amizades, inclusive ter e manter um relacionamento amoroso. Porque eu percebo que muitas vezes os casais se separam, os relacionamentos não dão certo porque falta comunicação. E não é só falta comunicação, não. Falta comunicação assertiva. Falar de uma forma que o outro entenda, se expressar e o outro também se expressar. Ah, adorei, não tô nem aí porque eu gosto. Sim, eu gosto desses livros. É um livro feito por psicólogo.
A gente tem uma visão aqui no Brasil muito ruim de livro de autoajuda, e até porque as pessoas acham que vai ler um livro e vai fazer igual Matrix, né? Ter um download e já sair sendo aquela pessoa. O livro só funciona se você colocar as coisas em prática. Se você ler uma frase do livro e aquilo servir para você moldar a tua vida de alguma forma, valeu. O livro de autoajuda não funciona se você lê ele e achar que já está pronto. Não, você precisa fazer comportamentos, porque aquela pessoa, para escrever um livro, para mudar a vida dela, ela fez comportamentos novos, ela fez comportamentos assertivos. Então eu gosto sim de livros de autoajuda. Se vocês também quiserem procurar, que é uma super dica, ó, esse livro tem uma bolinha. Esse livro foi comprado em sebo, tá? Ele não tá novo. Ele não tá novo. Compre em sebos também, se você não encontrar. Vale a pena, eu adoro o estante virtual, então eu leio muito. Então às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, PDF é ruim, que não sei o quê. Gente, pare de dar desculpa, vamos arrumar saída e solução. Este é o momento de arrumar saída e solução. Então, se não tiver lá na lelivros.com, se eu não me engano, esse livro, busca lá no estante virtual, deve ser bem baratinho, ou nas próprias livrarias mesmo, vale a pena ler sobre assertividade. A assertividade é vida. A partir do momento que você é assertivo, você tem uma postura mais tchan. As pessoas percebem o seu jeito de se comportar, o seu jeito de ser, e você não passa mais abatido. E nem deixa as pessoas te enrolar. Isso é tudo na nossa vida. Então a comunicação ela é fundamental para a gente sair da solidão, ter amigos e ter relacionamentos amorosos mais saudáveis. O que vocês acham disso? Gente, eu vou terminando a live, já está dando o horário. Eu quero agradecer a todos, gratidão pelo carinho, por me ouvirem. E eu vou soltar essa live lá no meu canal do YouTube, Cissa Gerler. Então, se vocês quiserem ver, tem mais vídeos lá. Beijocas, tchau!